Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Universidade da Bíblia. Nós estamos novamente dando início a toda a nossa trajetória de estudos, de aprendizados, de trocas, e com certeza nós aprenderemos muito sobre a Bíblia, sobre teologia, sobre filosofia cristã, enfim. Então, você que é um apaixonado da Universidade da Bíblia, seja muito bem-vindo. Eu que estou aqui direto do meu gabinete pastoral para juntos estarmos aqui compartilhando com vocês todo o ensinamento, toda a informação e todo o conteúdo que a gente pode compartilhar com vocês. Então, você é muito bem-vindo. Você também é bem-vinda e nós estamos felizes por sua presença aqui conosco. Eu que estou muito bem acompanhado por minha equipe técnica. Quero agradecer pela Paola, nossa gestora do serviço, por Iago e Raíssa, que sempre estiveram comigo em muitos projetos e sempre também nos apoiaram também na Universidade da Bíblia. E nós estamos juntos com vocês para tratarmos esse mês de um tema muito interessante. O tema é sobre o tabu dos desigrejados. Durante o ano de 2026, nós vamos tratar de alguns tabus, vamos refletir bíblico e teologicamente sobre alguns tabus. E durante o mês de março, nós falaremos muito sobre o tabu desse movimento que a gente chama o movimento dos desigrejados. Por que será que tanta gente hoje já não frequenta mais as nossas comunidades locais? Então, quero dar aqui meu boa noite para a Sônia, para a nossa querida Jaqueline, que sempre foi nossa aluna aqui na Universidade da Bíblia. Temos aqui também o Kleber, que está com a gente, minha mãe lá da Bahia, que sempre nos acompanha, pessoas que sempre estiveram conosco, nos acompanhando quando estávamos em 2025 ministrando as aulas da Universidade da Bíblia. O Henrique também acaba de entrar e está conectado conosco, nosso querido amigo Henrique, que é um estudioso da Bíblia, ele que é sempre apaixonado pelo conhecimento teológico e também da palavra de Deus. Mas eu quero dar alguns recadinhos em nome da nossa equipe. Primeiro, nós estamos com um formato diferente. Então, por exemplo, durante o mês de março, nós teremos 5 aulas, anote aí. Porém, as 4 primeiras aulas serão online, ok? Sempre às segundas-feiras, às 19h30, pelo canal aqui da nossa igreja IB Morada, Igreja Batista Morada. Porém, na última aula, teremos uma coisa diferente, um encontro presencial, onde os nossos alunos poderão estar conosco, aqueles que nos acompanham à distância, os que não moram em Vitória ou na Grande Vitória, talvez tenham muita dificuldade de estarem conosco, e eu estarei pessoalmente dando uma mentoria, tirando dúvidas, e os alunos vão poder fazer perguntas. Então, as primeiras aulas sempre serão online, e a última será presencial. Então, essa é a nova forma, o nosso novo jeito de fazer funcionar e operar a nossa Universidade da Bíblia. E como eu disse para vocês, todo mês nós teremos um tema diferente. Então, por exemplo, o tema que nós vamos trabalhar no mês de abril será a questão da saúde mental. Por que que ainda há o tabu da saúde mental entre os evangélicos? Então, durante o mês de abril, trabalharemos esse tema. Porém, agora em março, daremos uma atenção especial ao tabu desse movimento chamado movimento dos desigrejados. Então, vocês são muito bem-vindos, todo mundo que está entrando, a Rose, temos aqui o Henrique, como eu disse anteriormente, a Rose Mara também já está aqui com a gente. Então, sejam todos bem-vindos. Acredito eu, Iago, que eu já dei todas as instruções, já falei como é que nós vamos funcionar. Lembrando que agora você tem disponível o material. Se você entrar agora, aqui bem na parte da descrição do vídeo,
você pode acessar um material lindo, com a marca da nossa igreja. Toda aula que eu for ministrar, ou algum outro professor que eu convidar para estar conosco aqui na Universidade da Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para você, nós sempre disponibilizaremos um material, o conteúdo. Então, basta você acessar, ele está aqui, abaixo da descrição, é só você linkar, e se você clicar aqui, nessa descrição que está aqui do vídeo, você vai ter acesso a todo o conteúdo da aula que eu vou ministrar a partir de agora. Então, já estou te dando até um tempinho agora aí, vá lá na descrição do vídeo, você que acessou agora a nossa aula aqui pela Universidade da Bíblia, só dá o cliquezinho, você vai acessar o material e enquanto eu estiver dando aula, você vai ter seu material em mãos. Tanto você pode tê-lo em seu aparelho de celular ou no seu notebook, não sei que tipo de aparelho você está usando, como também depois você pode, sabe o quê? Imprimir. E aí você vai fazer suas ponderações, suas anotações, você vai ter esse conteúdo, enfim, porque a Universidade da Bíblia tem esse objetivo de instruir vocês, de capacitar vocês, trazendo muito conteúdo, com muita excelência, muito conteúdo denso, profundo, com nível de academia teológica e bíblica. E como diretor-geral da Universidade da Bíblia, eu recomendo que você sempre esteja conosco, participando das aulas, e com certeza a formação que nós vamos oferecer para vocês esse ano será incrível, e isso vai mudar toda a sua trajetória cristã. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Cristão não precisa apenas da graça. Claro que a graça é suficiente para nos salvar, mas todo cristão precisa da graça, mas também crescer em conhecimento. A Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em estatura diante de Deus e diante dos homens. Para você que não me conhece, para quem é da nossa igreja, todo mundo sabe quais são as formações que eu tenho. Mas eu quero me apresentar como diretor-geral na volta aqui das aulas da Universidade da Bíblia. Eu sou Oséias Santos, eu sou o pastor sênior da Igreja Batista em Morada de Camburi, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E eu tenho várias formações, eu tenho bacharel em teologia, eu tenho licenciatura em filosofia, eu tenho pós-graduação em docência superior, eu sou mestre em ciências da religião, eu sou psicanalista clínico e agora estou me doutorando em filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho de conhecimento para compartilhar com você. Ainda me sinto muito ignorante, ainda acho que eu sei, eu tenho mais certeza que eu não sei nada do que certeza que eu sei alguma coisa. Mas, pelo menos, eu estou tentando, vencer a minha ignorância, diminuir a minha ignorância para poder ajudar vocês a estarem também se desenvolvendo e se aperfeiçoando e se tornando cristãos inteligentes. Precisamos também de uma espiritualidade inteligente, cristãos inteligentes, críticos, que conhecem profundamente a Bíblia, a teologia e a filosofia. Olha só, a nossa equipe acaba de disponibilizar no chat o link para ficar mais fácil ainda. Aqui a gente passa a manteiga no pão e ainda bota na sua boca. Então é o seguinte, é só clicar e você vai ter acesso ao material que nós vamos ministrar hoje, tá certo? Bom, muito bem, então vamos lá para a nossa primeira aula do ano de 2026, dando abertura ao nosso módulo Desigrejados aqui pela Universidade da Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 23. Nós vamos ler em todas as aulas do mês de março pela Universidade da Bíblia alguns textos muito interessantes. E esses textos vão te ajudar a refletir sobre esse assunto tão importante. E lembrando, você pode mandar sua pergunta, a minha equipe, a nossa equipe está aqui à sua disposição. O pessoal que está aqui me apoiando hoje está totalmente de plantão. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode enviar o seu comentário, sua pergunta, porque como professor eu estou aqui para te ajudar. Hebreus 10, a partir do verso 23, diz assim: mantenhamos firme a esperança
que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja. Veja a exortação que foi feita já nos primeiros séculos da igreja cristã. Isso prova para nós que esse movimento dos desigrejados não começou ontem, não começou por agora. Desde sempre, nós sempre tivemos gente que decidiu se desigrejar, gente que não entendia mais a importância de ter uma ligação com uma comunidade local, uma comunidade de fé local. Gente que começou a acreditar que podia ser igreja sozinha. Pessoas que acham que podem desenvolver a sua espiritualidade sem estar em contato com uma comunidade local como a nossa, que se reúne em pequenos grupos e como também se reúne aos domingos. Mas veja, o texto diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Vejam que o texto está dizendo que nós não devemos deixar de nos reunir como igreja, porque a palavra igreja pressupõe reunião, igreja, eclésia, assembleia, chamados para fora. Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3. Jesus nunca disse, olha, onde você estiver sozinho, eu estarei com você. Pelo contrário, Jesus sempre apontava para uma comunidade de discípulos, onde estiverem 2 ou 3, ou seja, no pequeno grupo, a igreja nas casas, ou a igreja que se reúne também no domingo. Então, pensar sobre esse tema é algo importante, porque tem muita gente que tem muitas dúvidas. Talvez você, que é nosso aluno aqui na Universidade da Bíblia, também se pergunte, pastor, eu não sei por que alguns amigos meus que frequentavam igreja hoje não querem saber mais de igreja, dizem que frequentar igreja é perda de tempo, porque as igrejas são complicadas, muita gente é hipócrita e por isso muitas dessas pessoas decidiram não estarem mais conectadas a uma comunidade local. Então, vamos hoje começar a fazermos esse caminho, a fazermos toda essa leitura e transitarmos por esse universo tão interessante que é o universo dos desigrejados. A primeira coisa que a gente precisa é compreender esse fenômeno dos desigrejados partindo de certas definições, do contexto e da própria complexidade contemporânea daquilo que a gente vem enfrentando nos dias de hoje. E aí a gente precisa dizer, logo no início da nossa aula de hoje, é que o fenômeno dos desigrejados não pode ser tratado apenas como se fosse uma mera anomalia espiritual, ou como se fosse alguma coisa que representasse uma simples rebeldia espiritual. Ah, pastor, esse pessoal é rebelde, esse pessoal não quer nada com Jesus, não quer nada com Deus, por isso que eles agora estão desigrejados. Olha, eu não acho que a coisa deva ser tratada dessa maneira, porque como professor de Bíblia e de teologia, eu posso lhes garantir de que o que está acontecendo com esse movimento dos desigrejados, talvez com esse movimento mais acentuado, com essa coisa que está mais explícita, mesmo porque o movimento dos desigrejados não começou agora, mas o próprio texto de Hebreus prova de que isso já acontecia no período desse desenvolvimento da igreja primitiva. A grande questão é que essa coisa que está crescendo muito, e no Brasil o movimento dos desigrejados tem crescido tanto que isso tem chamado muita atenção. Só que talvez esse movimento, ele constitui um sinal dos tempos. Sabe por quê? Porque o que pode estar acontecendo pode estar também apontando e revelando profundas transformações culturais, institucionais e subjetivas quanto à forma como a fé cristã é vivida nessa modernidade tardia. E eu posso lhe garantir que alguma coisa me diz que o que está acontecendo é também desdobramento de um certo deslocamento. É como se fosse também um movimento que ganha força
porque ele também é resultado, ele também é um construto, ele também é consequência de todas as transformações que estão acontecendo na nossa sociedade atual e que isso também tem alterado a maneira como as pessoas acreditam que elas podem viver a fé cristã. E aí, do ponto de vista acadêmico, porque nós estamos aqui na Universidade da Bíblia e a gente não trata os assuntos aqui de qualquer maneira, porque do ponto de vista acadêmico, ignorar, preste atenção, ou simplificar esse fenômeno chamado o fenômeno dos desigrejados empobrece a nossa reflexão teológica e pastoral. Sabe por quê? Porque a igreja, historicamente, ela sempre foi forçada, ela sempre foi encorajada a interpretar os contextos nos quais está inserida. Por exemplo, logo nos primeiros séculos da igreja cristã, os pais da igreja, os primeiros teólogos, tiveram que dialogar com o helenismo. Eu estou estudando agora a filosofia antiga na Universidade Federal, e isso está ficando muito claro, o quanto o cristianismo precisou compreender o seu mundo ali nos primeiros séculos, dialogando com a filosofia grega, com a filosofia helênica. Quando a gente sai desse período antigo e chega no período da própria modernidade, os teólogos como Calvino, Martim Lutero e tantos outros tiveram que não dialogar mais com o período antigo. Tiveram que dialogar com essa modernidade ainda no seu nascedouro, ainda no seu princípio, no seu desenvolvimento primeiro. Assim também, quando nós chegamos nesse momento que nós estamos vivendo agora, que é o momento contemporâneo, a própria teologia contemporânea, ela precisou dialogar com o que a gente chamou de processo de secularização. A questão é que agora nós temos que dialogar com um fenômeno talvez que seja novo para nós, porque para a Bíblia nunca foi novo. O fenômeno que nós estamos chamando de desinstitucionalização da fé. Mas que nome feio, né? Desinstitucionalização da fé. O que é isso? Uma fé que antes estava atrelada a uma instituição, a um local, a uma comunidade que tinha um endereço. Agora, essa fé parece que ela não se permite mais ser guiada por uma religião institucionalizada e agora ela passa por um processo de desinstitucionalização. Uma fé mais orgânica, uma fé mais livre. Iago e Raíssa entendem o que eu estou falando? Ou seja, é uma fé que não está muito presa ao ritual, não está muito presa a essa coisa de dizer que domingo é o dia do Senhor, não está muito presa em acreditar de que cristianismo só é aquilo que acontece no domingo. É uma fé que se desloca. Antes, ela era formatada por aquilo que era institucionalizante. Agora, é uma fé mais livre, uma fé que se sente mais leve. Mas vejam bem, estudar os desigrejados é, portanto, estudar a própria crise e o quanto as pessoas estão se reinventando quando se trata de viverem sua própria experiência religiosa. Gente, até aqui, tá tudo bem? Porque nós estamos numa universidade. E a gente não pode deixar que a Universidade da Bíblia seja qualquer universidade, porque quando nós estamos na universidade, nós estamos estudando coisas muito mais profundas, acessando um conhecimento muito mais denso. Até aqui está tudo bem com vocês? Percebem que nós estamos vivendo esse momento novo? Percebem que a sociedade está passando por profundas transformações e agora parece que nós estamos sendo convidados a repensarmos sobre que tipo de igreja nós podemos ser para as pessoas, para que elas não achem, para que elas não acreditem de que a igreja perdeu o valor para a vida delas, que a igreja já não responde às perguntas que elas estão fazendo. Então, como ninguém não mandou nenhuma pergunta, mas, por favor, havendo alguma pergunta, havendo alguma dúvida, mande aí, que Iago vai sempre sinalizar para mim. Vamos lá. A segunda coisa que eu diria hoje na aula é sobre a definição conceitual. Porque você pode estar perguntando, mas pastor, o que significa ser desigrejado? Veja, o termo desigrejado é uma categoria extrabíblica. Quem estabeleceu esse conceito foi a sociologia da religião. O que é a sociologia da religião? É a parte da sociologia que estuda o fenômeno religioso. E, posteriormente, a igreja e a reflexão
pastoral se apropriou desse conceito, por isso que a gente diz que as pessoas que hoje já não frequentam mais igreja, simplesmente acham que podem ficar em casa, lendo sua Bíblia e dando conta de sua espiritualidade, que essas pessoas agora são chamadas de desigrejadas. Mas vejam bem, esse fenômeno descreve que quem são os desigrejados? Vejam bem, em primeiro lugar, são aqueles que confessam a fé cristã ou a espiritualidade cristã, ou seja, tire da sua cabeça que desigrejado é uma pessoa que deixou de ser crente, porque isso é preconceito nosso. Ah, não, pastor, porque eu estou sabendo que aquele irmão que frequentava a igreja, ele sempre estava lá todo domingo, ele disse que agora já não se identifica mais com essa fé institucionalizada. Bom, o fato dele não estar frequentando mais a igreja, a estrutura igreja institucionalizada, isso não significa que ela deixou de confessar a fé cristã. Segundo, desigrejado é uma pessoa que mantém práticas devocionais pessoais. Ela só não tem frequentado a igreja local, mas ela continua fazendo sua leitura bíblica, ela continua orando, ela continua buscando a Deus. Então, por favor, não pense que só porque a pessoa não tem vindo para a nossa igreja local, de que ela perdeu o contato com Deus. Também não é isso. Ser desigrejado, vejam bem, é, na verdade, alguém que, de alguma forma, rejeitou ou abandonou, ou também se afastou de participar com uma certa regularidade de uma igreja local institucionalizada. Percebe a diferença? Ou seja, na verdade, elas são desigrejadas não é porque elas deixaram de crer em Jesus, não é porque elas deixaram de praticar as disciplinas espirituais, mas elas não estão mais com certa regularidade frequentando uma igreja local institucionalizada. Então, é fundamental a gente evitar confusões conceituais. Nem todo desigrejado é secularizado. Como também nem todo crítico da igreja é um apóstata. Porque a gente tem uma mania de achar que só porque a pessoa hoje ela faz uma certa crítica à igreja institucionalizada, que ela deve ser rotulada de apóstata. Não é uma pessoa que abandonou a fé, uma pessoa que não crê mais em Jesus, não crê mais na Bíblia. Isso não é verdade, porque muitos desigrejados continuam lendo a Bíblia, eles continuam orando, eles das estruturas institucionais. Elas só não estão ligadas à estrutura da igreja local, mas elas continuam vivendo como discípulos de Jesus. E aí, para você entender a diferença, então nós temos que colocar aqui as coisas no seu devido lugar. Então, o que é secularização? Bom, secularização é o abandono progressivo da fé e das crenças religiosas. O desigrejado não é isso. Ele não é uma pessoa secularizada que pouco a pouco está abandonando a fé e as crenças religiosas. Não é isso. 2, esse movimento dos desigrejados, ele se aproxima mais daquilo que a gente chama de, não de secularização, mas da desinstitucionalização da fé. É a rejeição das instituições sem rejeitar a transcendência. Eles não estão rejeitando Jesus. Vocês dois entendem? Porque eu tenho aqui 2 pessoas para eu não achar que eu estou sozinho falando para as paredes, né? Ou seja, entende algo? Eles rejeitam a instituição, mas eles não estão rejeitando a Bíblia, eles não rejeitam a fé, eles não estão rejeitando Jesus, eles não estão rejeitando a palavra. Agora, o desigrejamento nada mais é do que uma ruptura específica com uma igreja organizada, mas essa mesma pessoa que rompe com a igreja estruturada, com a igreja institucionalizada, é uma pessoa que mantém sua fé viva e a sua espiritualidade cristã. E essas definições, elas são essenciais para que evitemos leituras reducionistas e julgamentos morais precipitados. E ela está me dando um sinal aqui que está chegando mensagem. Então, deixa eu só finalizar aqui. Lembre-se, é preciso saber quem eles são para você não fazer uma leitura preconceituosa, uma leitura que
que pune essas pessoas, que julga essas pessoas, e uma leitura reducionista e até mesmo julgamentos morais precipitados, porque tem gente que anda colocando desigrejados no inferno. Você está colocando crentes em Jesus no inferno. Não faça isso. Tá chegando aqui? Deixa eu ir aqui então para... Faz aí. Me aponta aí quem é. Rosimara Martins. Rosimara pergunta: como um membro pode ficar fora do corpo? Essa é uma boa pergunta. Mas o que é o corpo de Cristo? Será que é a igreja no domingo ou são outras pessoas? Aí, Rose, nós precisamos compreender essa leitura reducionista que a gente pensa que o corpo de Cristo é o templo, é a estrutura, é como se fosse o endereço da igreja. Não é. Por exemplo, eu estou aqui no meu gabinete. Eu estou aqui com quem? Com Iago e com Raíssa, que fazem parte da nossa equipe técnica aqui, e nossa gestora Paola, que está aí acompanhando todo o processo. Então vejam o que eu estou tentando dizer. Será que a igreja de Jesus não está reunida aqui agora? Então, será que um pequeno grupo reunido numa casa não seria uma igreja? Aquilo não é o corpo de Cristo? Então, é aqui que há uma leitura deturpada, equivocada da coisa. Eles podem, de fato, não estarem mais ligados a uma igreja local, mas eles continuam fazendo parte do corpo de Cristo. Eu acho que nós confundimos esse tipo de gente com gente que largou mesmo a igreja, não quer saber mais de nada e não quer ter mais contato com ninguém. Então a gente precisa ter muito cuidado para não fazer julgamentos morais precipitados. E por isso nós temos que alargar a nossa compreensão. Então vamos lá. Mas agora eu vou trabalhar um segundo elemento, que é o panorama histórico, me desculpem, tá? É um panorama histórico daquilo que a gente vai entender sobre esse movimento dos desigrejados, tá? Há uma leitura histórica que nós temos que fazer, porque historicamente a fé cristã sempre se organizou de forma comunitária. Gente, todas as igrejas do Novo Testamento eram igrejas caseiras, eram igrejas domésticas. Essa verdade precisa ser dita. No entanto, em diferentes períodos, apresentaram tensões entre fé pessoal e instituição. Por exemplo, no cristianismo primitivo, a igreja era perseguida, mas ela era profundamente comunitária, porque a igreja não tinha um templo. A igreja se reunia nas casas. E por isso a igreja conseguiu vencer a perseguição. Na Idade Média, aí a coisa foi mudando. A fé, que era comunitária, relacional, doméstica, caseira, tornou-se altamente institucional. Deve estar aí, eu penso que você deve ter acessado aí, esse conteúdo está totalmente disponível para você aqui, um conteúdo preparado com muito carinho para os nossos alunos. Então, na Idade Média, a igreja que era relacional foi se transformando numa cátedra, numa catedral, foi se transformando num templo. Mas isso nunca foi a forma de Jesus conceber a sua igreja. Já na Reforma Protestante, nós temos rompimento com as estruturas, mas não com a ideia de igreja. Ou seja, fizemos uma reforma doutrinária, mas o jeito de pensar igreja institucionalizada permaneceu. Porém, na modernidade, o que a gente tem é a introdução desse indivíduo como centro da experiência religiosa. É aqui que vai surgindo o desigrejamento como um fenômeno maciço, porque isso é característico muito dessa modernidade tardia, marcada pelo quê? As pessoas hoje desconfiam de igrejas muito burocráticas, porque elas acham que são igrejas que têm estruturas de poder. O próprio pluralismo também vem interferindo nesse processo, mas a própria autonomia subjetiva. As pessoas cada vez mais se sentem autônomas. Elas preferem pensar a partir delas mesmas. Elas não são mais como na Idade Média, que o padre, o arcebispo, o papa falava qualquer coisa e as pessoas aceitavam tudo como verdade, sem nenhum tipo de reflexão,
sem nenhum tipo de criticismo. Então, hoje, o que nós temos são pessoas muito mais críticas, vocês concordam comigo? Muito mais. E que elas não vão engolir qualquer coisa, elas não vão ouvir um discurso de um pastor, de um padre, e simplesmente achar imediatamente que tudo aquilo que essa pessoa está dizendo é a verdade, porque hoje as pessoas, elas acessam muito mais informação, as pessoas hoje acreditam que elas não devem se submeter a nenhum tipo de tirania, a nenhum tipo de ditadura, seja ela ideológica, seja ela política, seja ela teológica, seja ela denominacional, seja ela sociológica, antropológica e religiosa. Então, hoje nós temos uma sociedade que não aceita qualquer coisa, não acredita em qualquer coisa. Portanto, o próprio desigrejamento de muita gente é porque essas pessoas também, muitas delas estão saindo de certas igrejas institucionalizadas, porque elas também já não se identificam com essa igreja que muitas vezes até se desvia do verdadeiro caminho do evangelho. E elas estão, talvez, desigrejadas porque elas estão procurando uma igreja. Talvez hoje elas não queiram mais, porque quanto mais elas perceberam, sabe, aquilo que as igrejas institucionalizadas estavam oferecendo estava completamente fora e se desviando do que elas acreditam a partir da leitura bíblica. Então, por isso nós temos também esse crescimento do movimento dos desigrejados. Muito bem. Até aqui está tudo bem, gente? Alguma pergunta? Vocês estão compreendendo os conceitos? Estão compreendendo aqui tudo que está sendo dito nessa aula? Uma aula que está apontando muitos caminhos, está provocando muitas reflexões. Lembrando que no final eu estou fazendo toda a exposição e no final a gente vai abrir uma conversa de perguntas e respostas também. Quarto, vamos lá. Vamos falar sobre dados sociológicos e estatísticos? Não sei se você sabe, mas as pesquisas estão comprovando um crescimento muito consistente no número de pessoas que se identificam como cristãs, mas não querem ter nenhum vínculo com a igreja, com a estrutura religiosa. No próprio cenário brasileiro, o IBGE tem indicado um aumento dos que se declaram evangélicos, mas não tem nenhuma filiação denominacional. A pesquisa é tipo assim: e aí, você é cristão? Eu sou. Você crê em Jesus? Creio. Você é discípulo de Jesus? Eu sou. Mas você é batista, você é quadrangular, você é assembleano? Não sou nem batista, nem quadrangular, nem assembleano, eu só sou discípulo de Jesus. Elas se declaram evangélicas, mas elas não se sentem identificadas com nenhuma filiação denominacional. As pesquisas do Datafolha também apontam para um crescimento do grupo que acredita em Deus, é gente que crê em Deus, mas é gente que não gosta de frequentar a igreja. É tanto que tem um livro, eu quero recomendar um livro aqui, bem interessante, que diz o seguinte: eles são apaixonados por Jesus, mas detestam a igreja. É um livro bem provocativo, mostrando que muitas dessas pessoas amam Jesus, mas elas detestam a igreja. Por que essas pessoas detestam a igreja? Na Universidade da Bíblia, a gente enfrenta essas perguntas tão duras e tão complexas. É tanto que agora o próprio Barna, que é um instituto de pesquisa americano, agora já até estabeleceu um conceito para essas pessoas, para aquelas que se descrevem pessoas que deixaram a igreja. Elas deixaram a igreja, mas elas não abandonaram a fé. Então veja, esses dados, eles só estão revelando que o desigrejamento não é um problema local. Isso aqui é um fenômeno global. Isso aqui está acontecendo no mundo inteiro. Aliás, gente, a Europa hoje praticamente, você nem sequer encontra templos religiosos. E a pergunta é, por que a Europa chegou nesse devido lugar? Mas em quinto lugar, nós temos também um olhar sobre a modernidade tardia e a própria subjetividade e a religião. Vejam bem, a religião contemporânea, ela é profundamente moldada pela lógica também hoje da subjetividade. O indivíduo moderno, esse ser humano de hoje, da sociedade de hoje, ele está sempre avaliando a fé a partir de alguns critérios. Primeiro, me faz bem? Então, se não está me fazendo bem, eu não vou ficar num local que eu não estou me sentindo emocionalmente bem. Segundo,
eu quero ser autêntico, eu não vou ficar num lugar que eu mesmo não me sinto verdadeiro para ser aquilo que sou e viver aquilo que creio. Terceiro, eles querem quase que uma religião de utilidade prática. Então, se o que eu estou ouvindo, se eu estou dentro de uma igreja e os discursos que estão sendo feitos não estão me servindo para a minha vida do dia a dia, eu não vou ficar nesse local. Outra coisa, eles querem coerência ética, tipo assim, se essas pessoas perceberem que aquilo que é dito não é vivido, cada vez mais elas estão se afastando dessas igrejas. Então, nesse contexto, a igreja institucional passa a ser vista como um sistema burocrático, um espaço de controle moral, uma instituição pouco flexível de singularidades humanas. Então, a fé deixa de ser herdada e passa a ser escolhida, negociada e reinterpretada. Ou seja, é difícil ser igreja para a sociedade hoje, porque as pessoas hoje, elas estão fazendo perguntas, elas estão fazendo críticas ferrenhas, elas estão sempre acreditando que a igreja ela é um sistema muito burocrático, que muitas vezes a igreja é uma estrutura de poder e que muitas vezes a própria igreja está tentando exercer algum tipo de controle moral sobre a vida delas. Então, quando elas percebem que existe um sistema de controle, um sistema de domínio, um sistema de tirania, geralmente essas pessoas elas reagem. E é nessa hora que elas saem da igreja e fazem parte desse movimento que a cada dia está crescendo. Chegou aqui algumas contribuições, né? O Henrique diz assim, pode-se dizer que a falta de igrejas saudáveis ajuda a causar esse movimento? Perfeitamente, Henrique. Ou seja, o problema, presta atenção, não está no evangelho. O problema não está no cristianismo, o problema não está naquilo que a Bíblia ensina, mas é o tipo de igreja que nós temos nos tornado. E com isso, as pessoas de hoje, elas não estão mais tendo encantamento, elas estão tendo aversão. Tem gente que hoje, quando você fala assim, olha, eu sou um cristão evangélico, e com tudo que está acontecendo, seja no Brasil, seja no mundo, gente que usa o evangelho para seus interesses, sejam pessoais, sejam profissionais, sejam políticos, gente que usa a própria igreja apenas como meio para alcançar os seus objetivos mais esdrúxulos, para realizar seus sonhos mais mesquinhos. Então, com tudo que está acontecendo no mundo e com todos os escândalos, com os maus testemunhos, com tudo que a própria mídia também tem propagado sobre a maneira como muitos evangélicos têm vivido e a forma como a igreja evangélica, às vezes, ela se posiciona diante das pessoas. Então, infelizmente, Henrique, ou seja, o que mais hoje a gente precisa compreender é que tipo de igreja nós estamos nos tornando para, de fato, atrair e não repelir as pessoas. Hoje em dia, nós estamos mais repelindo as pessoas do que atraindo, porque nós não estamos entendendo o que está acontecendo com a sociedade, com o ser humano, nós não estamos fazendo a leitura do quanto as pessoas estão carentes. Não é de uma igreja burocrática, não é de uma igreja onde o pastor tá lá com o paletó, e nada contra quem usa paletó, nada contra, mas aqui para nós, essa igreja muito sisuda, essa igreja muito formal, essa igreja onde parece que é mais uma estrutura de poder do que um espaço terapêutico, um espaço de cura, um espaço de libertação, um espaço de acolhimento, essa igreja que parece que, sei lá, parece que ela quer mais status. Ela tem mais interesse de manter o seu status quo religioso do que ser uma agência que acolhe, que ama, que liberta. Então, gente, as pessoas hoje não são mais bobas. Vocês entendem o que eu estou falando? Não tem jeito. Eu tenho gente aqui que é doutor, tenho gente aqui que tem mestrado, tenho gente aqui... Meus jovens são todos com nível superior, a maioria deles. São pessoas que não vão acompanhar qualquer coisa, não aceitam ser membros de qualquer igreja. Meus jovens não aceitam, porque eles já formaram um modelo de igreja na cabeça deles, e é por isso que a gente precisa repensar. Será que a gente está conseguindo ser igreja para o tempo atual? A Jéssica diz assim, Henrique, espero que tenha te ensinado aí, espero que isso tenha
alcançado o seu coração. Henrique é um cara muito inteligente, nós temos que investir na vida do Henrique, porque esse menino ainda vai ser um grande servo de Deus para abençoar a vida de muita gente, acredito nisso. Só tem que parar de fugir, viu, Henrique? Tem alguém aqui dizendo que você tem que ficar mais perto da gente, viu? Isso aqui está indo para a rede de milhares de pessoas, tá? Muito bem. Jéssica diz assim, acho válido que a igreja aprenda a acolher e amar as singularidades, porque sempre fomos colocados em caixas de padrão de vestuário, fala, comportamento, por simples intolerância. É verdade. Está na hora da gente repensar. A única coisa, Jéssica, que a gente não pode abrir mão é daquilo que a Bíblia chama de pecado. Eu acho que a linha é muito fina. Eu acho que está na hora da gente voltar a entender o seguinte, nós detestamos o pecado, mas nós amamos o pecador. O pecador não pode ser excluído. O pecador não pode ser objeto da nossa intolerância. O pecador não pode ser objeto dos nossos preconceitos religiosos. O pecador tem que ser amado, tem que ser acolhido, tem que ser tratado, tem que ser acariciado. O pecador, ele tem que ser incluído na família de fé. Porém, nós não podemos nos esquecer que isso não tira de nós e não deve nos desencorajar a combatermos o pecado, seja na vida de qualquer pessoa que necessita de tratamento espiritual. Mas muitas igrejas, infelizmente, muitas igrejas não conseguem acolher o pecador. Elas pregam contra o pecado, mas elas não sabem amar o pecador, e isso tem gerado muita aversão na mente de muita gente. A Sônia Barcelos diz assim, pastor, pode-se dizer que as pessoas estão correndo de compromissos e responsabilidades ou não? Sim, também. Tem muita gente que quer transformar a igreja num balcão de serviço. E é por isso que hoje, para mim, o que as igrejas também estão fazendo, de fazer com que os membros, parece que eles são tratados de uma forma tão assim, como se eles fossem consumidores de religião. E aí a gente fica o tempo todo mimando essas pessoas, o tempo todo fazendo de tudo para elas ficarem confortáveis, como se a gente não pudesse nem confrontá-las, nem desafiá-las a serem comprometidas com o evangelho. Meus irmãos, o evangelho também é cruz, o evangelho também é sacrifício. Então tem gente que quer fazer parte da igreja, mas ele olha para a igreja como se a igreja fosse alguma coisa do tipo assim, isso aqui é um balcão de serviço, o pastor é um garçom e eu estou aqui para ser servido. E aí, quando a igreja começa a desafiar essa pessoa para que ela assuma o compromisso, ela também sai. E isso prova que, na verdade, essa pessoa não pode ser chamada de um desigrejado que a gente deva respeitar, porque isso é gente que precisa se converter. Porque quando você deixa a igreja, porque você mesmo não quer se comprometer com Deus, na verdade, você não vai se tornar um desigrejado. Você vai se tornar aquilo que você sempre foi, alguém que nunca se converteu e que quer transformar a igreja em alguma coisa que possa servir aos seus próprios interesses. Então, há uma diferença aí, tá? Mas a gente precisa, de fato, desafiar as pessoas para que elas queiram ter compromisso na igreja. A Rosimara pergunta, pastor, existe igreja perfeita? Não, claro que não. Não tem igreja perfeita, mas tem muito desigrejado também que vive nessa onda. Porque eu já rodei todas as igrejas de Vitória e da Grande Vitória, não encontrei nenhuma que me atendesse. É para dar risada desse tipo de gente, porque parece que essa pessoa esqueceu que nós somos a igreja. Se ele está falando mal da igreja dele, ele está falando mal dele mesmo. Porque não existe, gente, igreja perfeita. Agora, o que nós precisamos compreender é o que é que nós, como igreja, precisamos talvez repensar para que a gente também alcance mais ainda as pessoas. Então, a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa ter esse equilíbrio. Não existe igreja perfeita. A Célia diz assim, as igrejas, na intenção de agradar pessoas, acabam também se perdendo e sendo permissivas. O evangelho é mudança de vida, perfeitamente. O evangelho vem para mudar a vida da gente. A gente só não pode excluir as pessoas, principalmente aquelas que estão tentando mudar. Lembrando também que ninguém muda da noite para o dia. As mudanças são processos.
Se eu tivesse que expulsar da nossa igreja aqueles que ainda estão tentando mudar, eu já teria expulsado muita gente. Aliás, eu acho que eu também deveria ser expulso imediatamente dessa igreja, porque eu sou um eterno discípulo em recuperação. Eu sou um eterno discípulo em transformação. Ninguém está pronto. A igreja é um hospital. Então, eu acho que o problema não é nem ser... A questão não é simplesmente ser permissivo ou ser legalista. A questão é o equilíbrio. Não podemos nem abandonar aqueles que estão ainda pecando, mas que precisam ser tratados, porque se eles forem abandonados, o mundo vai acolhê-los. Então nós precisamos acolher quem está em pecado, quem está ainda com mazelas, com hábitos nocivos, porém precisamos oferecer para essas pessoas caminhos possíveis de cura, libertação e restauração, porque de fato o evangelho é sim uma proposta que muda totalmente a nossa vida. Mas muita gente hoje é desigrejada porque quando mais precisou que a igreja o abraçasse para que ele fosse curado, a igreja preferiu excluir, preferiu, escantear a pessoa, preferiu abandonar a pessoa, e o evangelho não é isso também. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muito bem. A Lara dizendo aqui, excelente, pastor, excelente, excelente. Tem gente aqui, Kids com Jesus, boa noite, irmão, muita gente participando, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos para o final aqui da minha exposição e eu volto aqui para perguntas e respostas. Nós também estamos enfrentando a crise da autoridade religiosa, porque um dos elementos centrais do desigrejamento de alguns é a crise de autoridade. Porque lideranças religiosas já não são obedecidas automaticamente, mas avaliadas segundo critérios éticos, afetivos e simbólicos. Porque muitos escândalos estão envolvendo líderes cristãos no Brasil e fora do Brasil. E isso intensifica mais ainda a crise. Porque tem muita gente que não acredita mais, porque pensa que todo pastor é ladrão. Infelizmente, tem muitos líderes religiosos saqueando o bolso do povo em nome dos seus interesses escusos, gente. Na Universidade da Bíblia, a gente abre o bocão e fala o que tem que dizer, tá? Na Universidade da Bíblia, a gente tem que confrontar aquilo que realmente tem acontecido. E por isso tem muita gente hoje que não acredita mais, porque descobriu que estava sendo manipulado dentro da própria igreja. Descobriu que estava sendo massa de manobra dentro da igreja. Descobriu que estava ali para que um pastor ou líder ou um padre, ele construísse a sua própria estrutura de poder e construísse sua vida bacana e próspera. Então, hoje, tem muito cinismo religioso, muita gente se distancia, é o distanciamento afetivo, muita gente que procurou também ser amada, procurou receber abraço, procurou receber carinho e não recebeu e acabou saindo da igreja. E a própria autoridade pastoral deixa de ser percebida como serviço e passa a ser associada ao poder. Tem muitos líderes religiosos que parecem mais ser donos de empresas que são chamadas de igrejas, do que pastores de gente. Porque hoje parece que nós temos mais gerentes de igreja do que pastores de gente. Os pastores hoje estão se transformando em grandes gerentes, em grandes CEOs religiosos. Pastor gosta de gente. Eu não estou dizendo com isso que os pastores não tenham que entender de planejamento estratégico, não tenham que entender de administração. Não é isso. Mas mais do que nunca, muitas empresas, eu vou falar aquilo que tem uma frasezinha que está no imaginário das pessoas. Pequenas igrejas, grandes negócios. É o que está rolando hoje no mundo. Muita gente achando que igreja é um negócio, é uma empresa. E por isso, muita gente caindo fora, muita gente se decepcionando, muita gente se desigrejando. E a gente tem que entender também isso. Então nós precisamos ter cuidado se a nossa igreja também não está se transformando num pequeno negócio. E isso está abalando a fé de muita gente. 7º lugar, igreja, mercado e consumo religioso. A lógica do mercado também tem influenciado o desigrejamento. Igrejas que estão competindo por fiéis, agora é a briga.
Pastores e líderes, igrejas competindo, não, para tomar o fiel da outra. Por quê? Para aumentar o dízimo, aumentar a oferta. Então, no lugar da gente correr atrás dos não crentes, a gente está correndo atrás dos crentes dos outros. É pescar no aquário do outro. E quando a igreja, sabe, gente, é percebida como um serviço a ser consumido, o vínculo comunitário se fragiliza. Porque o fiel, o membro, se torna cliente e ele não se sente pertencente a uma família. Então, paradoxalmente, muitos desigrejados são fruto desse próprio modelo eclesial mercantilizado. Infelizmente, tem muita igreja virando mercado. Então, são líderes religiosos brigando com outros líderes, igrejas brigando com outras, porque todo mundo competindo pela fatia do mercado. E pior é que se isso fosse lutar pela fatia do mercado de gente não crente, a gente está lutando pelos crentes da igreja dos outros. Não! Tem muita gente que precisa de Jesus. A gente não precisa atrair. E pior, que o jogo é esse aqui. O que é que eu faço? Meto um telão gigantesco, meto um monte de luz bacana, que tem gente que ama luz, telão, cadeira acolchoado, estruturas, e aí chega uma igreja poderosa numa cidade como a minha e monta, e aí vem toda essa lógica. Isso é o quê? Isso é o modelo eclesial mercantilizado. E aí outras igrejas ao redor sofrem, e muitas delas que estão próximas dessas grandes igrejas do mercado gospel, muitas são atingidas porque elas diminuem, porque aqueles que estavam ali correm para outra, porque a outra está oferecendo um cardápio melhor, um cardápio ministerial, um cardápio estrutural. Gente, isso não é de Deus. Nós precisamos entender que nós não estamos no mercado. Igreja não é negócio. Precisamos ganhar as pessoas, e isso está desestimulando muita gente, isso está enfraquecendo a fé de muita gente, isso está empurrando muita gente para o movimento dos desigrejados. E quais seriam, então, as implicações teológicas para essa nossa primeira aula? É que, teologicamente, o desigrejamento levanta questões fundamentais, bem fundamentais. Sabe quais são? A fé cristã, ela pode existir sem comunidade? O que vocês acham disso? Agora chegou a hora. Chegamos ao final. E o final é a hora que esquenta, porque aí vem as perguntas. Eu quero receber também pergunta aí de Iago, de Raíssa, para botar fogo aqui no negócio. A fé cristã pode existir sem comunidade? Dá para ser igreja sem estar envolvido em uma comunidade local? Igreja é um meio ou é um fim? Quem está levantando aqui a bola agora sou eu. A igreja é um meio ou é um fim? Quando é que a ruptura de alguém que, eu não quero mais frequentar morada no PG, nem no domingo? Quando é que essa ruptura é pecado e quando ela é, às vezes, sobrevivência? Porque a pergunta é, hoje, tem gente desigrejada porque quis estar desigrejada ou porque se decepcionou com a própria igreja local e também percebeu de que essa igreja local estava se desviando do evangelho? Então, essas perguntas exigem respostas que vão além de slogans e clichês religiosos. E aí nós colocamos, interessante, perguntas para você refletir no seu material. Primeira pergunta: o desigrejamento hoje revela mais sobre a crise de fé das pessoas que estão se desigrejando ou uma crise de fé da própria igreja? 2. Até que ponto a crítica dos desigrejados não é uma questão profética? Olha só. Será que o que eles estão dizendo também não está, entende? Revelando que tem muita coisa que a gente está precisando repensar? Ou seja, será que a gente não teria que fazer a meia-culpa? Eu sei que eles não estão corretos, entende? De sair da igreja. Não, porque eu não quero mais igreja, não quero mais ninguém. Eu não quero nem mais PG, não quero mais nada. Eu sei que nós não deveríamos, porque a Bíblia diz, não é bom você deixar de se reunir como igreja. Mas será que as críticas que eles estão fazendo não são críticas proféticas que revelam que a gente está precisando repensar alguma coisa sobre nós, sobre a nossa forma de ser igreja, de existir? 3. A igreja contemporânea, ela realmente sabe ouvir
Ou ela só sabe se defender? Porque o que eu tenho escutado é que nada, pastor. Gente, esse pessoal não presta, né? Esse pessoal não quer nada. Eu vi agora uma pessoa que era de morada, e agora, pastor, eu vi que agora... E você está frequentando alguém? Frequentando alguém? Não, estou frequentando. E aí, pastor, eu já senti cheiro do inferno nela. Para com isso, gente. Cuidado com esses julgamentos muito precipitados. 4. Quais elementos culturais hoje mais influenciam essa ruptura? Ou seja, o que é que está acontecendo na sociedade que também pode estar levando essas pessoas a olharem para a igreja de uma forma diferente? E 5º, é possível falar em reforma da igreja sem ouvir os que saíram? Será mesmo que para a gente entender o que a gente tem que mudar como igreja, será que a gente não deveria também começar a ouvir mais essas pessoas? Porque talvez elas tenham respostas para muitas coisas que a gente está precisando repensar. E aí? O que é que vocês acham? Rapaz, hoje a aula, hein? Vamos lá, tem perguntas aqui chegando. Agora é a hora das perguntas e respostas, tá? Perguntas e respostas. Muito bem. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Corretíssimo. Pastor empresário, pastor gerente, não tem muito a ver com Jesus não, tá? Porque pastor que não gosta de gente, tá, não deveria ser pastor. Tem uma outra pergunta aqui, do Kids, né? O que dizer para as pessoas que dizem que estão fazendo a obra de Deus no seu trabalho secular, justificando a sua ausência e falta de compromisso na igreja? Puxa vida, essa é uma boa pergunta. Por quê? A pergunta é, o fato de hoje elas estarem fazendo ou realizando algum ministério na empresa delas, será que elas estão fazendo porque elas sempre quiseram fazer de forma como a gente fala, a tal da carreira, né, a individualizada, a carreira solo? Será que o que elas estão fazendo hoje é porque elas estão fazendo porque elas queriam fazer sem nenhum apoio ou sem nenhuma ligação com a igreja? Ou aquilo que elas sempre sonharam em fazer, a própria igreja delas nunca apoiou? Eu inverti a pergunta, não? Essa é uma boa pergunta. Porque muitas vezes elas tentaram. Talvez elas pediram até apoio, talvez elas queriam até que a igreja apoiasse. Será que a igreja... Gente, eu estou tentando aqui ser o advogado do diabo, tá? Me desculpe, mas eu acho que como professor, eu estou mais a isso, para ficar do outro lado do que... Porque eu acho que esse é meu papel. Eu não estou dizendo que está certo. Eu não estou dizendo que quem fica fazendo a obra de Deus e dizendo, não, mas eu faço separado, eu não tenho ligação com nenhuma igreja. Eu não concordo também com isso. Mas a pergunta é, será que elas receberam o apoio que talvez elas sempre pediram? Porque às vezes, quem sabe, alguém que hoje está fazendo uma obra que era de morada, talvez realmente foi apoiada, foi amada, entende? Será que eu, como pastor sênior, eu valorizei o trabalho, o ministério daquela pessoa? Não sei. Eu prefiro fazer o papel do advogado do diabo, sabe por quê? Eu prefiro sempre perceber onde eu me coloco nisso, onde eu me situo como igreja. Uma coisa é verdade, o que elas estão fazendo, biblicamente não se sustenta. Mas a pergunta é, será que nós estamos apoiando as pessoas a ponto de elas não acharem que elas têm que romper com a igreja para fazer o que Deus mandou elas fazerem? Boa pergunta, não? Então, na Universidade da Bíblia, a gente não brinca, a gente questiona, a gente provoca, a gente faz vocês pensarem. Tá? Muito bem. A Rose fala assim, é verdade, existem pastores manipuladores. O que tem de gente aí manipulando a fé das pessoas. A Brunella diz assim, triste isso, não? Pequenas igrejas, grandes negócios. E é verdade. Muita gente fazendo isso. A Rose diz, pescadores de aquários em Vitória. É o que mais acontece. É verdade. No lugar de lutarem por quem não é de Jesus, estão lutando para conquistar o crente da igreja dos outros. Eu acho isso feio, muito feio, muito feio. Quando fazem isso com minhas ovelhas, e eu quero avisar aqui que eu sou extremamente ciumento, porque é tão difícil ter as pessoas, eu fico gente tentando mexer com minhas ovelhas, e eu fico muito triste. Mas ainda bem que as minhas são muito blindadas, elas sabem o que elas querem, eu não preciso ficar preocupado com isso, não. Né? A Rose diz assim, como se fosse servir religioso. Não, igreja não é fim, igreja é meio, muito bem. Sônia fala, a radicalidade nunca é bom. Eu também acho, Soninha, nunca foi bom, nem de um lado nem de outro. Sônia diz assim, sim, deveríamos ouvir sempre,
não é? Essas pessoas que saíram para saber o que é que elas estão pensando. Muito bem, Sônia. Isso é muito bom. Brunella dizendo que a gente deveria ouvir mais essas pessoas. A Jéssica diz assim, a resposta não é tirar pessoas dos seus trabalhos, mas ensinar a elas a ganhar vidas para Cristo. Ou será que as portas do inferno, ou será que as portas do inferno prevalecem contra a igreja? Falta maturidade. Eu também acho. Eu não acho que todo mundo deveria ter um ministério dentro da igreja, mas todo crente deveria ter um ministério fora da igreja, que é missão. E a gente faz isso através dos pequenos grupos. Todo mundo pode desenvolver um trabalho muito interessante. Por exemplo, a Raíssa está aqui comigo e tem uma menina agora que se converteu, que é amiga dela. Não se converteu não, já tinha se convertido, mas agora decidiu se batizar. E o testemunho da menina fala sobre isso. A Raíssa sempre foi de compartilhar Jesus no trabalho dela e agora ela está vendo um fruto desse trabalho. Está vendo? O cristão também pode ter um ministério no seu próprio trabalho. Então a gente não pode achar que a gente só serve a Deus dentro da igreja, gente. Para com isso, gente. Para com isso, gente. A gente é igreja em qualquer lugar. A gente pode ser igreja no trabalho, na faculdade, no shopping, em qualquer lugar. Nós temos que quebrar esse paradigma para ampliar o nosso raio de atuação. Muito bem, Jéssica. Rose diz, pode ser um chamado? Sim, pastor. Mas tem alguns que dizem que estão cumprindo também seu ministério fora no seu trabalho. Não, eu entendo. Eu não duvido que eles digam isso, não. E eu disse, não foi? Eu acho que eu fui bem claro. E eu também discordo deles estarem fazendo isso sem se sentirem conectados ou terem ligação com alguma igreja local. Eu não concordo, mas a gente também precisa perceber o que foi que aconteceu que levou essas pessoas a assumirem essa postura, tá? Então, e por isso não aceitam servir na igreja. Então, tudo bem. Se também elas querem pensar assim, a gente não está aqui para convencer quem não quer ser convencido, tá? A gente tem que ter também essa maturidade. Boa noite de Curitiba. Olha só, tem gente lá do Paraná assistindo a nossa Universidade da Bíblia. Um grande abraço também para quem está aqui com a gente. A Rosângela diz assim, quando eles buscam crentes dentro da igreja, estão parecendo testemunhas de Jeová. Eu não entendi muito bem aqui. Se Rosângela, por favor, me explique o que você quis dizer, querida. Não é por uma questão de menosprezar sua pergunta, não, porque eu não entendi mesmo, tá? Me explique aqui para que a gente possa também receber você. Nós estamos aqui com 28, nós tínhamos aqui agora 31 pessoas, né? Uma excelente escola, hein? Uma escola de formação, né? Primeira aula, já com 31 pessoas, gente de Curitiba, gente da Bahia, gente de Vitória, gente da Grande Vitória, gente de várias partes do Brasil aqui, gente lá de longe nos assistindo, porque a Universidade da Bíblia é a universidade mais democrática, a melhor universidade do mundo, porque ela é gratuita, basta apenas você acessar. Pastor, mas eu quero dar uma oferta para a Universidade da Bíblia, posso? Posso, pode. Chega aí, ó, no finalzinho. Como é, Iago? É só chegar lá no finalzinho. Pastor, eu quero abençoar esse ministério da Universidade da Bíblia. Eu quero mandar aí uma oferta pelo YouTube, porque é uma universidade gratuita, a gente não cobra nada para oferecer esse conteúdo, para ensinar a vocês, a gente não cobra nada. Lembrando que esse mês nós vamos ter várias aulas, são 4 aulas online sobre o movimento dos desigrejados, e nós teremos sempre a última aula ao vivo, para você vir aqui e ter esse contato direto comigo, que sou o diretor-geral da Universidade da Bíblia. A Universidade da Bíblia é um projeto para democratizar o conhecimento bíblico e teológico para todas as pessoas do Brasil e também pessoas que moram fora do Brasil, de preferência de língua portuguesa, mas um dia a nossa universidade vai ter um sistema, né, Iago, que eu vou estar falando em português e americanos e pessoas de todas as partes do mundo estarão lendo a legenda em inglês e todas elas participarão aqui também das nossas aulas, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui, porque eu acho que uma boa aula não precisa ser longa. Vocês concordam comigo que o ser humano de hoje não suporta nada muito longo? Eu acho que fizemos a exposição, já tivemos momentos de perguntas e respostas, a coisa já foi dada, o material que está aqui na descrição, gente, ó, é só entrar na descrição e você acessa, toda a aula terá uma descrição, uma aula
linda, muito bem formatada, lindona, com design bacana. Você pode acessar, está aqui na descrição do vídeo, a aula de hoje, e você com certeza vai poder ter acesso a tudo. Mas nós temos aqui ainda gente aqui perguntando alguma coisa. Boa noite, queridos. Rosa diz, eles não aceitam nenhum crente salvo e tentam levar para a igreja deles. Ok, entendi agora aqui o processo. A Jânia diz assim, minha mãe, uma bênção mesmo, estava sentindo falta da Universidade da Bíblia. Um beijo, minha mãe, para a senhora, minha tiete, a tiete que mais me ama. Irmão Jeremias fala assim, pastor, se eu fosse olhar para os erros das pessoas, eu não estaria em morada, mas eu estou porque eu amo Jesus Cristo. Opa, pronto. Precisa mais de nada, precisa. Velho e bom Gerê, você está certinho, meu irmão. Se a gente for olhar por defeito do ser humano de morada, começar por mim, Gerê, se tu olhar direito para mim, tu sai hoje de morada, porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós somos incoerentes, mas ser igreja é um grande desafio e a gente precisa exercitar o amor uns pelos outros. Gente, eu vou ficando por aqui. Na primeira aula da Universidade da Bíblia, daqui a pouco eu já vou estar em outra mentoria com pastores de várias partes do Brasil. Deus te abençoe, até a próxima aula, sempre às segundas-feiras, às 19h30. E não esqueça de alguns avisos importantes. Quarta-feira nós teremos quartas especiais, porque o mês de março é o mês onde a gente homenageia todas as mulheres do mundo, e nós teremos o culto de oração, que é aberto para mulheres, para homens, para todo mundo. Só que teremos mulheres pregadoras pregando dos nossos cultos de quarta-feira. Não deixe de valorizar seu pequeno grupo. Lembrando que sexta-feira tem uma homenagem às mulheres. Teremos uma pastora convidada de fora. Você pode vir, trazer uma mulher com você, vai bombar, como diz o capixaba, vai pocar sexta-feira. Traga uma mulher amiga sua, de preferência não cristã, para ouvir a palavra, uma homenagem ao Dia das Mulheres. E também lembrando que estamos nos preparando para um dos maiores eventos que nós já fizemos em nossa igreja. Dia 22, teremos uma companhia de teatro, teremos 2 cultos, às 17h e às 19h, e você vai poder adquirir o seu convite por R$10, para dar uma oferta missionária para a companhia de teatro, adquirir para você, para a sua família e para os seus amigos não crentes. Nós vamos lotar 250 cadeiras no culto das 17, 250 cadeiras no culto das 20h e vamos ganhar muitas pessoas para Jesus no dia 22 e você é o nosso convidado. Se você que está aqui agora quiser adquirir o seu convite para você, para a sua casa e para os seus amigos não crentes, basta acessar, o convite está aqui no chat e você vai poder participar de um evento. Nós estamos acreditando que no dia 22, você tem algum amigo não crente? Você tem algum parente não crente? Você tem algum filho não crente? Você tem algum cônjuge não crente? Você conhece um vizinho não crente? Você ama alguém que não é crente? Eu te desafio a adquirir o convite por R$10 no culto do dia 22, 2 horários, 250 cadeiras, 250 convites para 17h, 250 convites para 19h e você vai poder participar. Lembrando que agora, domingo, início da EBD do ano de 2026, teremos o Trilho da Visão para quem quer entrar na nossa igreja e se tornar membro, para quem quer fazer parte da família Morada. Nós teremos também o curso de batismo para quem quer se batizar e tem muita gente se batizando e se reconciliando, mas nós teremos o início da Escola de Líderes para aqueles que querem se preparar para serem líderes de pequenos grupos, líderes de treinamento e aqueles, assim como Iago e Raíssa, que agora vão se preparar também para plantar um novo pequeno grupo. Depois dos nossos comerciais, eu quero fazer uma oração e nós vamos agradecer. Te espero na próxima aula da maior universidade da Bíblia do mundo, e essa universidade, ela acontece aqui no escritório pastoral da Igreja Batista Morada. Um beijão aí para minha equipe técnica, para todo mundo que está por trás de tudo isso aqui, para que isso aqui aconteça. Se você quiser abençoar a Universidade da Bíblia, faça a sua oferta pelo canal da igreja, porque ela é gratuita, então você vai fazer isso voluntariamente, se você quiser. Se não quiser, também não faça, apenas invista nesse projeto em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que aconteceu. Obrigado, Senhor, por nossas vidas. Obrigado por nossa casa. Obrigado por nossas famílias. Obrigado pelos nossos filhos.
Obrigado, Senhor, por nossas igrejas. Ajuda-nos para que durante esse mês a gente entenda um pouco mais sobre o fenômeno dos desigrejados, para que a gente também possa alcançar eles. Porque tem muito desigrejado precisando ser alcançado também pelo nosso amor, para que eles voltem a ter comunhão com a igreja de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos e que essa universidade possa sempre nos edificar para a glória do Senhor e para a edificação do teu povo e expansão do teu evangelho no mundo, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe e até a próxima aula da Universidade da Bíblia, sempre às segundas-feiras, online, pelo canal da igreja, a última aula do mês, sempre presencial. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.